Olá, hoje nós falaremos sobre o apóstolo São Felipe. Como se deu o chamado de Filipe para o seguimento de Jesus? Logo no início do Evangelho de São João, nós já temos essa indicação. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, encontrou Felipe e disse: Segue-me. Seguindo um pouco mais no versículo 45, São João diz que Felipe encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Felipe, então, é este homem entusiasmado, um homem simples, humilde, pelo que ele encontrou na figura de Jesus. Ele que foi seguidor, de João Batista, ele que já sentia em seu coração a presença de Deus através das mensagens de João Batista no deserto. E ao encontrar-se com Jesus, ele percebe a grandeza daquilo que ele procurava. E nesse encontro, então, surge o convite de Jesus: vem e segue-me. E ele vai fazer essa experiência de intimidade com Jesus por todo o caminho, por todos os lugares por onde Jesus andou ali unido aos seus apóstolos, pregando a boa nova do reino de Deus. Filipe então figura ali entre os 5 primeiros apóstolos de Jesus. Ele que anteriormente, como eu disse, era discípulo de João Batista. E é bem possível também que ele tenha sido, assim como Pedro e André, pescadores, porque era ali da mesma região, em Betsaida, próximo ao lago de Genezaré. Então é ele que vai apresentar Natanael a Jesus. E Jesus vai ter também esse encontro com esse Natanael, que mais tarde se tornará Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, que ainda nós vamos conversar futuramente. É muito interessante este encontro de Felipe com Jesus, porque mostra um homem que, mesmo ouvindo as pregações de João Batista, ainda não tinha encontrado nele próprio o que procurava. Então, é na pessoa de Jesus que ele vai se achegar, vai se acomodar melhor. Então, aqui nós podemos dizer assim: é em Jesus que ele encontra a verdade que buscava. Por isso, esse entusiasmo, essa intensidade de querer dizer, de querer falar sobre Jesus para os mais próximos, e é o que ele faz. Jesus, então, é alguém ou alguma coisa boa que acontece na sua vida e ele quer compartilhar isso, ele quer divulgar isso. Então, ele vai contando para as pessoas, até chegar, por exemplo, a Natanael, como nós lemos na passagem aí do Evangelho de São João. E em quantas outras pessoas ele chegou? A quantas outras pessoas ele falou de Jesus com entusiasmo, com alegria, porque encontrou de fato aquilo que ele buscava. Felipe é alguém que está presente, atento aos acontecimentos em torno de Jesus. João, em outra passagem do seu evangelho, nos conta que foi Felipe quem perguntou a Jesus no dia do milagre da multiplicação dos pães como faria para alimentar tanta gente com tão poucos pães. Também noutra ocasião, quando se aproximaram dos apóstolos alguns gregos que queriam ver mais de perto Jesus e recorreram diretamente a Felipe. Então, junto com André, transmitiram o pedido a Cristo, que os atendeu com benevolência. Então, Felipe, ele além de estar muito apaixonado, muito entregue a Jesus, ele também faz essa ponte entre as pessoas. Ele quer ligar Jesus às outras pessoas. Ele não quer um Jesus para si mesmo. Ele quer levar Jesus, ele quer apresentar Jesus para as outras pessoas. Fica muito evidente isso nele. Felipe, então, parece aquele homem que vai ser sempre buscado por outras pessoas. Olha, nós queremos conhecer Jesus, nós gostaríamos de falar com Jesus. E ele então faz essa ligação, ele leva essas pessoas até Jesus, porque ele vê a importância daquilo que ele recebeu, daquilo que talvez ele nem merecesse, mas recebeu. E ele queria dar esse Jesus também a estas pessoas.
Às vezes parece um homem absorto, compenetrado nos próprios pensamentos, mas é alguém que está ali ruminando todas aquelas palavras, todos aqueles momentos com Jesus junto aos outros apóstolos. Então, ali durante a ceia, enquanto os apóstolos estavam celebrando o último momento com Jesus, Felipe está preocupado e faz uma indagação a Jesus. Ele queria um esclarecimento sobre o que estava acontecendo. Então vai dizer a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo que convivo convosco, ainda não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então nós podemos conhecer um pouco mais de Filipe, toda a sua pessoa, toda a sua interação no projeto de Jesus junto com os outros apóstolos, lendo o Evangelho de São João. Ele está muito presente neste Evangelho. Assim como os outros apóstolos, Filipe é um homem inteirado daquilo, ou melhor, ele está se inteirando daquilo que está à sua frente, de toda aquela imensidão de novidades à sua frente. Ele, como os outros apóstolos, também estão absortos, né? Estão assim radiantes até diante daquele homem que diz coisas que eles jamais, nunca ouviram, das mensagens ouvidas de Jesus, no convívio com Jesus, há muita coisa grandiosa, interessante, passando pela cabeça de Felipe, como passando também pela cabeça dos outros apóstolos. Como é possível tudo isso? Como é possível entender isso que Jesus disse a eles? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o próprio Deus. Quer dizer, naquele momento, como é possível entender isso? E é um momento derradeiro, né? Jesus vai deixá-los. No entanto, não há uma perspectiva segura do que vai acontecer. Jesus vai partir, Jesus vai passar pela paixão, morte e ressurreição. Ficariam sozinhos, ficariam abandonados? Que perspectiva eles tinham diante de tudo aquilo que estaria por vir? Hoje nós só compreendemos tudo isso por conta da graça e obra do Espírito Santo, porque se não houvesse o Pentecostes, seria difícil entender tudo isso. E os apóstolos vão entender de fato tudo o que está acontecendo, ou tudo o que aconteceu, por causa do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. É ali que eles, principalmente Filipe, vão assumir de fato a sua missão e vão levar essa missão a cabo com a própria vida. Sobre o que aconteceu com Felipe após a paixão, morte e ressurreição de Jesus, não se sabe, tem muita pouca informação. E isso também se diz dos outros apóstolos, tem muito pouca informação sobre o que de fato aconteceram com os apóstolos depois disso. Nós sabemos que eles saíram em missão, saíram de seus lugares e foram anunciar Jesus em terras diferentes, em terras distantes. Segundo a tradição, Felipe teria evangelizado primeiro a Grécia, depois foi para a Frígia, onde teria morrido em Herápolis por apedrejamento ou crucificado no tempo do imperador Domiciano ou talvez Trajano. E segundo a tradição, diz que ele teria já morrido idoso, por volta dos 87 anos de idade. Mas isso é o que está na tradição da igreja. Isso você não vai encontrar na Sagrada Escritura. São João Crisóstomo, doutor da igreja e patriarca de Constantinopla, disse que o sepulcro de São Felipe em Herápolis foi sempre célebre pelos milagres. As suas relíquias teriam sido transportadas a Roma, ficando próximas às de São Tiago na Igreja dos Santos Apóstolos. Pelo fato dos dois apóstolos estarem sepultados juntos, é que a igreja celebra esta festa conjunta no dia 3 de maio. Então, dia 3 de maio é dia de São Felipe e São Tiago. Que nós possamos também nos inspirar em Filipe, que nós possamos crescer nessa inspiração e nessa alegria interior pela mensagem de Jesus,
Hoje nós vivemos um tempo de compartilhamento, compartilhamos tudo pelas redes sociais. Então nós também temos que olhar para esse Jesus e viver essa experiência que Filipe viveu, um homem que gostava de compartilhar Jesus. Que nós possamos fazer essa experiência também do compartilhamento da mensagem de Jesus, do próprio Jesus na vida das pessoas. Isso também é assumir a missão de Jesus, é fazer o nosso trabalho como discípulos nos tempos de hoje. Um grande abraço, até mais.